a dimensão. E pior é que se a gente subordina as outras dimensões de vida à economia, ainda pior. Porque tudo fica reduzido, né, a índices de produto interno bruto, sem isso estar relacionado à distribuição da riqueza que todos produzem, que todos geram. E isso, evidentemente, não dá qualidade, não dá condições de desenvolvimento. Desenvolvimento no sentido pleno do termo desenvolvimento. Desenvolvimento não é crescimento. Crescimento econômico é o crescimento de índices econômicos que não abrange necessariamente as outras dimensões de vida na sociedade. Então, nem sempre o crescimento econômico se traduz, né, em qualidade de vida, em desenvolvimento e em realização humana. Desenvolvimento e realização humana. Basta lembrar que na época do milagre brasileiro, na época dos milicos, né, em que o Brasil crescia mais do que a Ásia, no caso do Japão e a Europa e os próprios Estados Unidos, o Brasil chegou a crescer 11%, né, ao mês. E, no entanto, foi um período de maior desemprego e maior pobreza, né, e maior desigualdade entre os trabalhadores, sem falar do problema político, porque o desenvolvimento ele é econômico, social, político, cultural, né, humano, de um modo geral. Então, o crescimento econômico, inclusive, Lúcio Kovarik, aquele professor da USP, um pesquisador, um cientista social, ele diz assim, foi um milagre, no caso do Brasil, foi um milagre perverso, aliás, foi um milagre feito por um santo perverso, que ele beneficiou os ricos e os poderosos e os que tinham privilégios, em detrimento aos custos que foram pagos pela maioria do povo, que foram os trabalhadores. Portanto, nem sempre crescimento econômico, né, expressa desenvolvimento e qualidade de vida de uma determinada sociedade, uma determinada coletividade. Portanto, embora a gente deve celebrar, né, os avanços que houve nos dois governos Lula, no governo Dilma, mas não resolveu os problemas estruturais do país. Os problemas estruturais do Brasil não foram afetados, não foram tocados, nem muito menos no governo Fernando Henrique Cardoso e também não nos governos Lula e Dilma. Por quê? Porque o modelo que foi escolhido, que não difere muito do modelo do Fernando Henrique Cardoso, o que mudou é o foco, né? O foco. Porque sequer a questão do método de gestão, na forma de ser governo, se modificou. Pelo contrário, eu vou me permitir dizer tudo aquilo que eu penso. Minha origem é o PT, né? Meu compromisso é com o socialismo. Em todas as campanhas do Lula e Dilma, estivemos dando nossa modesta contribuição. Não teria outros nomes, Lula e Dilma, né, enquanto eles se apresentaram para disputar um poder maior no país, não tinha outro nome, não tinham outras forças políticas que estiveram em torno desses governos melhores, que a gente pudesse fazer uma opção por eles. Mas uma das características e uma das marcas da cultura de esquerda é a gente ter a capacidade de fazer autocrítica. Fazer autocrítica, ter humildade e reconhecer que nem sempre a esquerda acerta. Muito pelo contrário, nós temos cometido, a esquerda tem cometido historicamente no mundo inteiro erros graves, erros, né, em relação à própria referência da teoria marxista, que é quem nos dá a base, né, e a referência para construir uma sociedade inspirada em valores socialistas. A solidariedade, a igualdade, a liberdade, a democracia na sua expressão mais plena, e o sentido histórico, né, do processo social. O processo social ele é histórico. E se ele é histórico, ele é dialético, ele é dinâmico. Ele não comporta modelos definitivos, fechados,
e sem uma dinâmica que acompanha a dinâmica da história. A gente faz uma análise, nem daria tempo para se fazer essa análise, mas é importante a gente ter na nossa agenda uma análise, né, do fracasso do socialismo real, né, sobretudo na União Soviética. Né? Por que foi aquele fracasso? É porque ele foi ahistórico. Ele negou a raiz do marxismo, que é a dimensão histórica. Né? Ao contrário, eles estratificaram o modelo, fecharam um caixote na forma de conceber a vida em sociedade, com todas as dimensões dessa vida, sem levar em conta a dinâmica da história, a dialética do processo social, né? E, portanto, as mudanças que implicam, inclusive, em modificação da própria teoria, da teoria histórica, do materialismo histórico, né? Portanto, do marxismo. Portanto, eles negaram na prática, na forma de tentar realizar o socialismo na União Soviética. Ali foi um capitalismo de Estado, uma ditadura ferrenha, que não dá para reconhecer aquela experiência, aquele modelo, né, na concepção marxista do materialismo dialético, do materialismo histórico, que a dinâmica da realidade, da natureza, do homem, da sociedade, da economia, da política, da cultura, é uma permanente transformação dinâmica, e uma dinâmica inspirada, né, na espiral dialética da história. A história é construída em ciclos, né, que se sucedem indefinidamente, e isso nos obriga a encontrar soluções, saídas e adequação de um modelo que é inspirado naquela concepção de mundo, que é a concepção marxista, mas tendo que ter, né, a sua adequação a cada tempo, a cada espaço, a cada momento da história humana, sem o que você nega a essência do marxismo, que é a essência da dialética da história, a dialética do processo social, o dialético da vida humana. Então, aqueles modelos pretensamente comunistas e ditos como tendo raiz no marxismo, eles negaram na prática a própria origem de onde nasceu aquele modelo de sociedade, né, e de organização social e de exercício de poder. Portanto, serve para se negar, e é da própria da dialética a negação, é a tese, a antítese e a síntese. Então, se a gente hoje está sendo levado, né, pressionado, nós com nós mesmos, nós entre nós e nós diante do mundo, de fazermos uma autocrítica. O que não deu certo? O que, sabe, no meio do caminho se perdeu, né? E se perdeu junto, o pior é o sonho, né? A utopia, aquilo que nos alimenta, que nos mantém jovens apesar da idade e do tempo, e numa perspectiva que não se limita ao nosso tempo de vida. O nosso tempo de vida, por mais que a gente viva, é pequeno em relação à história. E por que o socialista, o verdadeiro socialista ou a socialista, né, se mantém otimista, se mantém mobilizado, se mantém acreditando, se mantém sonhando, se mantém teimando, se mantém resistindo? Né? Por quê? Porque ele sabe que as metas, né, os objetivos pelos quais o socialista dá a vida, né, e se dedica a esses objetivos e a essas metas, não terminam, não se alcançam no seu tempo de vida. Porque é um processo. Isso é processo histórico, ele é coletivo, e ele não tem limite de tempo dentro do qual se enquadra uma vida humana. De 80 anos, 90 anos, o que é isso diante da história? A história se mede em séculos, em milênios, e não em anos. Quem se mede em anos é a vida humana. Mas a nossa vida humana, por curtinha e pequena que ela seja, ela se expressa, ela se situa, ela se potencializa e ela se engaja no processo histórico, que não tem começo nem fim, porque ele é histórico, ele é processo, ele vai enquanto houver humanidade, ele vai existir. Então isso nos mantém estimulados, animados, otimistas e acreditando no sonho e na utopia. Porque sonhar, o sonho, para ser sonho, não pode ser uma coisa fácil.
Uma coisa fácil não pode ser sonho. Porque um sonho que a gente atinge com facilidade, né, e num tempo que a gente define, isso é um objetivo, é um desejo, né, é uma busca. Agora, o sonho, a utopia, ele tem que se projetar para além do nosso tempo de vida, né, para que a gente se mantenha na busca. O sonho é aquilo que se situa para além do nosso tempo de vida, porque é um sonho que se situa na perspectiva histórica, e como eu disse, se mede em séculos e em milênios. Mas se nós não sonharmos hoje e não lutarmos para concretizar esse sonho, vai demorar mais ainda para as futuras gerações para que se chegue perto dele. Mas o sonho tem que ser tão grande, que a gente não pode chegar próximo dele, porque ele deixa de existir como sonho, ele deixa de existir como utopia, ele deixa de existir como apelo que nos move, apelo que nos leva a agir, apelo que nos leva a acreditar, a ter esperança. E isso se traduz em energia que contagia, e quanto mais gente essa energia contagiar, mais força se expressa, seja em que forma for que se expressa essa força, para que as coisas aconteçam. E o movimento gera mudança. O movimento, a ação, a atividade humana coletiva, organizada, gera mudança, gera transformação, numa perspectiva histórica. Eu me lembro de um rapaz da Paraíba. Ele era estudante para ser padre, seminarista. Ele era negro, pobre, nordestino, e ele dizia que a aspiração dele, o sonho dele era ser papa. Ainda não tínhamos um papa latino-americano, né? Ainda mais. O sonho dele era ser papa. Eu disse: mas meu filho, meu irmão, você acha que você, negro, paraibano, pobre, né? Você acha que você vai chegar um dia a ser papa? Ele disse: não, eu sonho em ser papa, porque quem sabe um dia eu seja padre. Eu preciso sonhar em ser papa para ver se eu chego a ser padre, dentro do projeto de vida dele, da concepção dele. Isso me vale para exemplificar o que é para mim utopia, o que é para mim sonho. É algo que está para além da possibilidade real no meu tempo de vida, naquilo que depende de mim. Mas isso não vale quando a gente coloca isso numa perspectiva histórica. Não precisa dinâmica do processo histórico-social, que envolve muita gente sonhando, muita gente se mobilizando, muita gente buscando, gerando força, energia, e que gera movimento, e o movimento gera mudança. Então isso é uma coisa que me ajuda, né? Sobretudo no momento em que há muito descrédito, muito desânimo, muito desalento, muita desesperança, muita desistência, ficar pelo meio do caminho, né? E eu sempre digo, o desânimo, o desalento, a desesperança é conservadora, é reacionária, porque nos coloca no individual. É nós com nós mesmos. Nós com nós mesmos não vamos a lugar nenhum, ou vamos para muito perto, não vamos muito além. E quanto que a esperança, não é esperança aquele sentimento, Paulo Freire diz, esperança não é esperar não, é esperançar. O esperar dá uma sensação, um sentimento de ficar esperando, paralisado, aguardando que as coisas aconteçam. Enquanto que esperançar dá sentido de busca, de movimento. Por isso que a esperança, o alento, é otimista e ela é revolucionária. A gente não desiste da luta, a gente não desiste de buscar, a gente não desiste de incomodar os outros e contagiar os outros, né? Com esse germe que é o sonho de construção de um mundo mais humano, né? Mais igual, e onde todos tenham possibilidade de ser felizes, que é para isso que a gente nasceu. A gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para sofrer. Difícil porque é um momento de resistência. A gente não tem muito espaço, nem mesmo para estar conversando sobre essas coisas. Mesmo os nossos partidos, que têm uma origem de esquerda, socialista, que tem um ideário, né, que supõe exatamente a existência de projetos,
e de projetos que levam exatamente à minha concepção de justiça, de verdade, de liberdade, democracia radical para todos. Mesmo esses nossos partidos, na prática, né, eles entraram numa perspectiva pragmática, de um pragmatismo ao ponto de perder a coerência na forma de construir esse projeto e de tentar viabilizá-lo, e aí entra a tal da história da governabilidade. A conquista do poder, que não é o poder pelo qual a gente luta, né? Governo não é poder. Governo é, claro, existe algum poder, mas não aquele poder que é o poder partilhado por quem constrói a nação, constrói a economia, constrói a sociedade, constrói a vida em sociedade, a vida comunitária, né? Nesse sentido, só quando esse coletivo, né, que tem em comum um sonho, uma utopia, para se construir no tempo e na história, e aí é uma força de tal ordem que consegue, de fato, não só eleger governantes, mas conferir poder a esses governantes. E não um poder concentrado em quem o povo elege, mas alguém que tem a delegação desse poder, mas um poder cuja fonte é o poder popular, e o exercício desse poder, para ser legítimo, para ser democrático, ele tem que se dar exatamente através de um método de gestão radicalmente democráticos, em que a democracia representativa não se completa, não se viabiliza, não se justifica, se ela não vem acompanhada da outra dimensão da democracia, que é a democracia direta, a democracia participativa, o exercício direto do poder pela fonte, pelo originário do poder, que é o povo. Está lá na Constituição, no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo, que é exercido diretamente ou através de representantes eleitos, etc, etc. A Constituição Federal de 88 contempla essa dimensão da democracia no artigo 14, que até hoje não foi regulamentado, ou só teve uma regulamentação muito limitada, que é o exercício do poder legislativo, através de projetos de lei de iniciativa popular, né, o plebiscito e o referendo sobre todas as questões que interessam ao conjunto da sociedade. Uma Belo Monte não se faria numa sociedade democrática sem que a sociedade fosse consultada sobre aquela obra que vai trazer ou está trazendo um impacto humano, social, econômico para uma região inteira. Então, numa democracia verdadeira, plena, não se faria uma obra dessa sem consultar em plebiscito a sociedade com todas as informações necessárias para que essa obra se construísse. Não se faria, por exemplo, concessões de rádio e TV, a concessão dos meios de comunicação de massa, né, sem haver uma consulta à sociedade sobre as regras de concessão e outorga desse poder fantástico que é o poder da mídia, oligopolizado na mão de 4, 5 grupos que detêm esse poder absoluto e que se reproduz nas outras expressões de poder através do poder da mídia, poder midiático. Eu me dedico a essa questão, o meu mandato, da questão da democratização da comunicação, porque eu entendi uma coisa. Quando eu caí na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, até por um acaso, porque eu era líder da minha bancada, e só me restava a escolha de um espaço de comissão, aquela que era a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Eu cheguei lá e digo, eu não entendo nada disso, eu sou assistente social, né? Eu lidei sempre com o social, o que é que eu vou entender, né, de regras de concessão, de outorga, de mídia eletrônica, mídia, radiodifusão, não sei o quê. E aí eu entendi, quando eu cheguei lá, né, convivendo com os problemas e as questões daquela comissão, que a minha origem militante foi na luta pela reforma agrária no Nordeste, de onde eu venho, né? E para mim, era a reforma das reformas, era a reforma agrária para dividir a terra, né, que ainda está estruturada numa concepção pré-capitalista. A estrutura de propriedade da terra no Brasil é ainda pré-capitalista, nem é capitalista.
Portanto, não é uma tese que alguém possa dizer, isso é uma tese socialista, e nos taxar de comunista ou do que quer que seja, porque a estrutura de propriedade da terra no Brasil sequer chegou no estágio do capitalismo. É pré-capitalista ainda, pela concentração absurda de terra nas mãos de poucos. E essa, para mim, é uma questão estratégica de se resolver nesse país. Porém, eu me dei conta que antes dessa reforma, ou ela só será viável, se a gente conseguir fazer uma outra reforma anterior, que é a democratização dos meios de comunicação. Porque é os meios de comunicação que reproduzem conceitos, valores, ideias e condições objetivas de as coisas acontecerem. Ela amortiza o interesse da coletividade, ela aliena os cidadãos e muito menos lhe dá clareza sobre a importância das mudanças, das reformas que um determinado governo deve prometer. Então eu passei a ter como prioridade do meu mandato ainda a reforma agrária, mas não como no primeiro plano, mas antes a democratização dos meios de comunicação. Porque no dia em que a gente democratizar os meios e estabelecer o controle público sobre o patrimônio público, que as frequências eletromagnéticas são de propriedade do povo e que são otorgadas pelo Estado em nome do povo. Portanto, a Globo não é do Marinho, da família Marinho, né? A Globo é do povo. E o povo acha e ainda agradece. Olha que bonzinho é o pessoal da Globo que dá a novela para a gente assistir, de graça. De graça o quê? Eles estão lucrando bilhões e bilhões com um bem, né? E que é um patrimônio natural. É um patrimônio natural. A frequência eletromagnética por onde transitam, né, as imagens, os sons, as ideias, os valores, as concepções, a ideologia, a cultura, a educação, tudo transita pelos veículos de comunicação de massa. A competência, a questão da comunicação, está com seus artigos ainda por regulamentar. Nem regulamentação, né, dos artigos sobre comunicação de uma Constituição que já vai fazer 25 anos este ano. Quer dizer, então nós estamos num retrocesso, num atraso. Por exemplo, a propriedade cruzada, o dono da televisão é o dono da rádio, que é o dono do jornal, que é o dono da revista, e que faz arrendamento sem autorização do órgão concedente. E a gente não consegue nem aprovar um requerimento da Comissão de Constituição e Justiça, aliás, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, para quando for a renovação das outorgas, se fazer um questionamento sobre as normas e regras contratuais, se estão ou não estão sendo observadas. E o que é mais grave é que a sociedade ainda não se deu conta, a não ser alguns segmentos que se organizaram, construíram a primeira Confecom, têm entrado num processo de militância efetiva em torno desse tema, e tá vocês que esse momento, né, de crise do modelo, do sistema, né, essa indefinição, onde está o poder, quem exerce esse poder, a serviço de quem está esse poder, né, se coloca muito em função de todas essas questões que estão, né, no meio desse cenário que vivemos hoje no Brasil e no mundo, e que é, no fundo, uma crise de modelo, é uma crise civilizatória e é uma crise que está transitando para um outro ciclo histórico-social para o qual a gente tem que se preparar e tem que se capacitar para protagonizar essa transição de um momento do fim de uma utopia, do fim de um sonho, que é o sonho socialista, numa transição de um processo histórico-social, de um ciclo para o outro ciclo, em que o ciclo anterior ainda não terminou, o ciclo que vai vir não chegou ainda. Nós estamos numa fase de transição, portanto, de dificuldade, mas também de possibilidades, dependendo do quanto a gente se capacite e o quanto a gente se organize e o quanto a gente se prepare para protagonizar esse momento de transição de um ciclo histórico-social que está se esgotando para um outro ciclo social. E sem dúvida nenhuma, no foco disso se retoma com muita força e com muita urgência a utopia socialista e o marxismo com a força toda como instrumento de análise da realidade, de compreensão da realidade e como base para se construir as estratégias de intervenção humana, social, política, e é através da política que essas coisas vão acontecer,
E a política não é essa que nós fazemos de partidos e eleições apenas. Claro que a política envolve partidos, eleições, o poder institucional, mas se não vier acompanhado do poder popular e o avanço da consciência política e da força política da massa, para que ela exercite o poder diretamente, como democracia direta, participativa, nós não sairemos dessa crise. Obrigada. Nós não sairemos dessa crise e o desânimo se abate sobre todos nós e a gente passa a não acreditar mais em nada e aí vai para casa fazer o que em casa? Porque a casa só tem sentido e só se constrói casa, família, ideal humano na política, né? Que é a dimensão sagrada, sublime e que dá a maior expressão de valor do ser humano, é ele acreditando, exercitando e participando da ação política como uma ação de sujeitos coletivos, de sujeitos livres e de sujeitos que sonham um sonho juntos e que perseguem esse sonho para que um dia, no processo histórico-social, ele se concretize ou se realize, mas sempre jogando esse sonho para mais longe, mesmo que a gente consiga se aproximar dele, porque a gente não vive sem sonhos. O ser humano não vive sem utopias, não vive sem sonhos. E é isso que nos dá alento, nos dá alegria e nos dá disposição de luta e juventude. Eu dou esse testemunho. Não me pergunte a minha idade, porque eu não tenho idade. A minha idade, realmente, ela se coloca com mais ou menos idade, o quanto eu tenho maior ou menor engajamento na busca desse sonho com cada vez mais gente. Se eu não tiver gente, eu vou envelhecer. Cuidado, eu não quero envelhecer. Então eu preciso de juventude, de gente como vocês, que teimam, resistem e continuam acreditando para que um dia a gente tenha uma humanidade mais feliz, que é aquela que dá sentido à nossa luta e nos mantém jovens, apesar dos janeiros, dos aniversários que a gente tem feito pela vida fora. Vou ficar por aqui porque eu não disse que a gente ia bater um papo. Um papo de uma pessoa só não é papo. Então eu vou ficar por aqui. Bom, como eu vou fazer agora? Tá? Ok. Bom, pessoal, a dinâmica vai ser o seguinte agora.